E agora, o que fazer? Qual a nossa atitude diante de alguém que pode transformar nossas vidas? Esse alguém está diante de nós o tempo todo. Você crê? É sobre isso que irei falar neste episódio. A presença de Deus e o envelhecimento. Qual a nossa atitude diante de alguém que pode transformar nossas vidas? Esse alguém está diante de nós o tempo todo. Você crê? Será que eu creio? Cristão ou não, muitos sabem até criticam o fato de que Jesus é Emanuel, ou seja, Deus conosco. Porém, simplesmente estar diante dele fará com que você o ame ou o negue. Todavia, ele continuará sendo o que é. O amadurecimento nos transforma e nos faz ver a vida de maneira diferente daquela que víamos quando éramos jovens ou inexperientes. Como ilustração, trago o processo do vinho, que, se bem produzido e conservado, se tornará de boa qualidade. O jeito de eu dar valor à palavra de Deus atualmente me faz considerá-la como extraordinária, surpreendente, pois ela me leva a uma dimensão onde há somente confiança naquelas verdades que me transformam e me fazem confiar naquele que tem todo o poder e condição de direcionar minha vida para onde ele quiser, simplesmente pelo fato de eu não ter condições de dar resposta a questões existencialistas. Eu gastei muito tempo perguntando e pouco ouvindo e vendo ao meu redor a manifestação da grandeza de Deus nas mínimas coisas, considerando normal algo que não é. A gente está acostumado tanto com a visão de pessoas andando ou pássaros voando que, para algo nos chamar a atenção, teríamos que ver um elefante voar. Se bem que, por haver um filme com essa temática, isso também não seria espetacular. O que quero dizer até aqui é o seguinte: tudo é espetacular e transformador. Tudo que há na existência, seja algo bom ou ruim, entre parênteses, do ponto de vista humano, tem como finalidade nos abrir os olhos para o espetáculo divino da existência. O que está te chamando a atenção neste momento, ouve o que eu digo? Em João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acho que você já conhece esse versículo, acredito que é o mais popular e muitos no mundo têm decorado esse trecho. Em João 3,16, que é um texto muito comum para alguns, vemos fatos que devem ser considerados. Um deles é: Deus amou o mundo. Nós deveríamos atentar para o seguinte: não houve acepção de pessoas, amou a todos. Outro ponto: deu seu Filho unigênito. Eu entendo que dar é um ato de entrega e, a partir do momento que recebemos algo, faremos o que quiser com aquilo, correto? Outro ponto: não pereça. Todos nós perecemos diariamente, com ou sem dinheiro, saudável ou não, ignorante ou não, essa verdade está diante de nós sempre e preferimos não considerá-la, mas pode ser amanhã, daqui a anos, certo é, a morte virá. Por último, tenha a vida eterna. A ciência, de modo independente de Deus, tenta de toda forma, ética ou não, melhorar a vida de alguns seres humanos, quando, na verdade, sofremos de consequência do pecado, que nos sujeitou à decadência. Entretanto, Deus, desde sempre considerou nossa vida além da nossa condição carnal. Essa palavra transforma vidas há mais de 1000 anos. E, se ela nos chamar a atenção e questionarmos as verdades ali contidas, veremos vidas transformando vidas, pois são relatos de pessoas que não consideraram suas experiências com Deus como, entre aspas, normais. Pelo contrário, viram que tais verdades incontestáveis poderiam salvar pessoas de uma existência sem sentido. Sendo assim, por que nos colocamos normais diante dela? Se observarmos a palavra de Deus como ela é, então saberíamos que estamos sempre diante dele. E a partir dessa realidade, não haverá questionamentos existenciais, só há ele.
Se estamos diante de algo que não podemos controlar, só podemos nos render. Quando estamos enfermos, entregues, sem poder fazer algo, só podemos esperar que médicos e enfermeiros façam algo por nós. E, para aqueles que começam a crer a partir dessas circunstâncias, esperam que Deus possa lhes dar mais tempo sobre essa terra. Mas por quê? Para quê? O que fará após? A respeito do que é a nossa vida e eventos que nos marcaram e que preferimos não vivê-los, surgiu um questionamento. Uma criança pode questionar seus pais a respeito da autoridade do modo como é educada? Ou um vaso pode dizer ao seu Criador que me fez assim? Quanto mais vivemos e presenciamos e temos acesso às misericórdias de Deus e amor, só há o que dizer. E agora? E agora que conheci esse amor com o seu amor e me deu oportunidade, tesouro. E agora? O que vou fazer com tudo isso, agora que sei que Ele deu o seu único filho para me salvar desse mundo, que reconheço que já estava condenado? Porém, Ele me achou, uma coisinha tão pequena em meio a bilhões de pessoas. Me encontrou em minha miséria para me salvar e dar a vida eterna. Embora, muitas vezes, a gente entendesse que fôssemos salvos de pecados, doenças, pendências financeiras ou até mesmo da morte, quando, na verdade, é de estar distante da presença dele, pois tudo é sobre ele. A vida não é sobre nós, a vida é sobre Deus. Deus deu o conhecimento da vida por Jesus, esse nome que confronta. O poder do nome de Jesus. É comum as pessoas falarem sobre Deus e está sempre na boca muitas vezes a frase: Deus te abençoe, seja bom ou mal, invocam Deus, como sendo algo comum. Todavia, não dão um peso devido dessas palavras, mas, quando entendemos e dizemos, Deus te abençoe, entre aspas, estamos evocando ao único Deus que amou o mundo e deu seu único Filho, Jesus. Muitas vezes as pessoas que recebem essa palavra não conhecem a esse Jesus. Talvez de ouvir, mas não de tocar. Se crêssemos na proporção do amor que recebemos de Jesus, não viveríamos mais do jeito que vivemos todos os dias. Veríamos todos os dias nossa vida transformada, pois diríamos diariamente: e agora que me encontrei com o Deus da glória? A Bíblia nos relata a história de várias pessoas que creram e tiveram essa transformação e mudança de circunstâncias, para não viverem mais do mesmo jeito. Vemos o relato de uma mulher que estava sofrendo por anos com um fluxo de sangue. Ela encontrou a oportunidade de tocar no Rei da Glória, que é Jesus. Viu o mal dela ir depois de 12 anos. Um cego ouviu falar de Jesus e, na oportunidade de estar na presença dele, clamou. Porque, talvez, imaginando que o Rei da Glória estava passando naquele momento, se usasse todas as suas forças buscando nele, que é a vida, teria e teve a oportunidade de mudar suas circunstâncias. E agora, que eu conheço essa palavra, vou viver mais do mesmo jeito? E agora que Deus me deu mais uma oportunidade de saúde, mais uma oportunidade de vida, eu vou viver mais do mesmo jeito? Eu vou ver mais as coisas do mesmo jeito? Então, no momento em que, em minha vida, me encontrei com Jesus, digo a mim mesmo, não posso fazer mais do mesmo jeito que eu fazia, pois é negar que eu tive esse encontro. Porque eu tive, foi real. Com Jesus, nada é do mesmo jeito. Todavia, o que farei com as minhas oportunidades? O momento com Jesus não pode ser negado, pois a esposa não gostaria de ver seu marido sem aliança, ouvi-lo dizer por aí que ele não é casado, sendo que, no matrimônio, a intimidade gerada a partir do relacionamento. E também não gostaríamos de encontrar com um amigo, ver que ele passa de longo, vira o rosto, como se nunca tivesse te conhecido, desconsiderando assim vários momentos vividos juntos. Infelizmente, nós como humanos corrompidos após o pecado, somos assim. Quanto a nós, quando somos questionados acerca do que é servir a Deus, o que dizemos com a boca reflete o que há em nosso coração? A fé que temos nos faz querer praticar as mesmas obras que Ele?
Nós falamos que é difícil, ele disse que faríamos obras maiores que a dele. Disse o mesmo que recebeu em seu corpo os nossos pecados. Diante da verdade, o que nós diríamos? Diante do Senhor só existe o agora, oração e reflexão. Quando estamos na presença dele, tudo perde sentido. Há uma coisa que nós devemos atentar ao estar na presença de Deus, seja ela tocável por sentimentos ou contemplando a natureza, obras de suas mãos, ou somente através da leitura dessa palavra que fala a respeito dele. Como iremos nos comportar? E agora que tivemos essa experiência, como você ou eu vamos viver? Deve mover em nós um sentimento de alegria, compromisso e responsabilidade. Não há comparação, porque o que posso dar de amor para alguém que me amou tanto, se não entregar tudo que nós temos? Porque, para Deus, não há meio termo. Ele deu tudo. Cabe a nós entregarmos tudo. Isso não significa pagamento ou mérito, apenas desejo de ser agradável a Ele. Por isso, o amor não é parcial. Se um dia você amou alguém, não irá de falar, eu te amo, mais ou menos, ou eu estou te amando menos hoje. Diríamos, eu te amo, com a boca e ações que comprovem. Amar vem com o peso de uma responsabilidade, de provar na hora da dificuldade e cumprir com aquilo que disse. Do mesmo modo que Cristo deu a vida pela noiva, um homem deve dar a vida por sua esposa. Se a pessoa que você quer ter compromisso não estiver disposta a isso, largue-a. Essa é a palavra imediata para os dias de hoje. E agora, o que faremos quando nos pedirem a razão por acreditar e esperar nele, independente de tudo que possa ocorrer em nossas vidas, por tomarmos essa decisão? Quando questionado a respeito de qual é o maior dos mandamentos, Jesus respondeu, Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Meditemos nisso.